Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Realmente nós colocamos para fora realmente aquilo que está dentro de nós. E muitas das vezes até nós nos expressamos diferente ao Senhor do que em cultos que estão ali cheios, de pessoas. Porque realmente a nossa vida, ela é uma vida que tem um propósito, E quantos de nós já experimentamos de fazer o que nós fazemos aqui, o que acabamos de fazer aqui nesse culto? Estávamos aqui tocando um louvor de celebração, o vitorioso habita em mim, e você olha para o lado, você não vê ninguém, mas a nossa gratidão, ainda que não tenha pessoas, nós estamos aqui dançando na presença do Senhor, nós estamos nos alegrando, porque a nossa adoração não é por aquilo que nós vemos, não é por aquilo que nós estamos sentindo, foi isso que nós cantamos, não é? O louvor diz, a vitória não está naquilo que eu vejo, a vitória não está naquilo que eu sinto, a vitória está naquilo que eu creio. E nós estávamos aqui naquele momento dançando na presença do Senhor, em um número menor de pessoas, e me veio até a memória um dos episódios onde todos vocês sabem, um momento ao qual eu fiquei com a minha saúde bem debilitada, naquele período que eu tive um afastamento, e naqueles momentos que eu estava na minha casa, realmente eu precisei expressar, a minha adoração, eu precisei expressar, e lá no meu quarto eu tinha que dançar, lá no meu quarto eu dançava sozinho, eu colocava um louvor e começava a dançar, vitorioso realmente habita em mim, e ainda que a minha condição estava em um nível onde eu tinha dificuldade de ficar de pé, a iluminação, a luz, ela trazia um desconforto tão grande que eu tinha uma impressão de tontura, uma impressão que eu não me sentia confortável para estar de pé. E aí eu levantava da minha cama, e começava a pular, e começava a louvar, e eu dava uma carreira lá no meu quarto, louvando a Deus, para que aquilo realmente não sugasse as minhas energias. E eu gosto disso. Eu gosto, porque a gente realmente nós não devemos depender de outros para expressar a nossa adoração ao Senhor. Ainda que nós tenhamos aqui o grupo de louvor, ainda que tenhamos os instrumentos, principalmente a bateria, que é uma coisa que dá o ritmo, e a gente está ali se alegrando, dançando, se divertindo na presença do Senhor. Mas isso realmente tem que fazer parte da nossa vida, tem que fazer parte da nossa essência. E realmente, louvor e adoração, realmente é o DNA do cristão. Amém? E aquele momento que todos estávamos aqui, a gente estava dançando, nossa, o meu coração estava repleto de alegria, eu estava ali também dançando, mas com muita gratidão ao Senhor, porque nós sabemos, o Senhor é bom. Nós sabemos que a palavra é fiel, sabemos que a palavra nos alcançou, nós nos alegramos, nós fizemos aquilo que estava disposto no nosso coração, que era celebrar ao Senhor, que era entregar o nosso momento de gratidão. E com certeza, querido, tudo que nós fazemos com alegria, tudo que nós fazemos com gratidão, tudo que nós fazemos com louvor, tudo que nós fazemos de forma virtuosa aqui, certamente, querido, o Senhor está nos assistindo, o Senhor está recebendo, e através da sua adoração, através desse ato, que é realmente desse momento de sacrifício, de louvor, de entrega, com certeza, querido, nós estamos recebendo, nós estamos nos envolvendo no mover do Senhor, estamos nos envolvendo, porque a alegria é o fruto do Espírito, amém? Então nós estamos andando no fruto do Espírito, amém, queridos? Aleluia. Eu pedi para eles colocarem o título, eu gostaria que você lesse comigo esse título aqui, a essência do propósito
louvar e dar glória a Deus. Amém? Gostaria que você repetisse mais uma vez. A essência do propósito é louvar e dar glória a Deus. Aleluia. Eu conversei com o Senhor, né, e falei: Deus, o que eu poderia compartilhar? São tantos versículos, tantos livros, tantos assuntos. E o Senhor me deu uma direção, né, e normalmente sempre eu estou envolvido com alguma coisa que está envolvido com louvor ou com adoração. Isso faz parte de mim. E se tem algo que eu acredito e sei, né, que é um dos propósitos de Deus na minha vida, é falar desse assunto, falar de adoração, falar de louvor, porque se tem algo que nós temos que estar, na verdade, muito fundamentados sobre esse tema de adoração. Porque quando nós adoramos Deus como o nosso Deus curador, nós recebemos a cura. Não é assim? Não é assim que a palavra nos ensina? Não é isso que nós vemos? Quando nós adoramos o Senhor como Deus da provisão, nós recebemos a sua provisão. Quando nós adoramos a Deus como aquele que nos livrou, nos libertou, nós recebemos da liberdade de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, nós o adoramos e nós recebemos tudo que Ele tinha, tudo Ele nos deu. E nós recebemos a palavra, recebemos o Espírito, fomos recriados por dentro. Então, a nossa vida, a adoração a Deus, louvor e adoração, realmente faz parte do nosso DNA diariamente, constantemente. Então, nós temos que ter uma vida realmente voltada para isso. Porque muitas das vezes somos assediados a diminuir a nossa intensidade no que diz respeito ao louvor e adoração. Não é? Eu lembro de muitos cultos do qual eu participei, onde houve tamanha expectativa, né, em questão do louvor e adoração no momento da atmosfera, do mover do Senhor, onde era tão notável, era tão tangível, era tão perceptível a presença do Senhor e a manifestação do Senhor no meio da igreja, que as pessoas, elas não precisavam ser tocadas, as pessoas caíam, as pessoas se quebrantavam, sabe? E nós podemos até trazer à memória alguns cultos que nós tivemos aqui, como o Revival Day, né? Como o Mergulhando no Espírito, e tantos outros momentos de cultos ao qual nós participamos e colocamos muita força e expectativa. Mas realmente, queridos, muitas das vezes, ainda que tenhamos experimentado de tudo isso, isso ainda não acabou. Deus tem muito mais para nós. E, na verdade, Deus é aquele que está desejoso que os seus filhos desfrutem ainda de nível maior, de uma entrega maior, de uma forma onde nós nos deixamos ser levados pelo mover do seu Espírito. Então, quando nós nos reunimos, sabe, se nós buscarmos ao Senhor realmente a sua direção para nós termos uma vida totalmente guiada e inclinada a respeito da nossa entrega no louvor e adoração, nós vamos perceber que o desejo de Deus é que nós venhamos para o culto já afogueados por dentro. Porque a grande realidade, irmãos, é que quando nós colocamos força, as coisas acontecem. Mas às vezes existem momentos, existem cultos que a gente fica ali restrito, a gente não quer se envolver. E muitas das vezes é por conta de que no nosso dia a dia nós não estamos colocando tanta força. Você concorda comigo? Sabe, quantas vezes na sua vida você pode parar para refletir nisso? Quantas vezes você colocou um propósito no seu coração, ou você recebeu um propósito no seu coração da parte de Deus, e você colocou força naquilo, você foi impulsionado, Deus ele te conduziu, e você chegou no culto maravilhado, você se entregou, e aconteceu algo extraordinário. Deus se manifestou, a unção se manifestou, porque de fato a adoração tira a unção, não é? Manifesta a unção, e as coisas acontecem. Quantas das vezes isso aconteceu na nossa vida? Muitas vezes. Só que nós estamos vivendo um tempo, querido, onde a própria palavra do Senhor diz que Deus ele quer derramar do seu poder sobre toda a igreja, sobre toda a carne, sobre todo mundo. Realmente
Deus quer se manifestar de uma forma gloriosa e poderosa. E nós fazemos parte disso, somos o corpo de Cristo. E realmente, sabe, depende de cada um de nós realizarmos isso na nossa vida individual, para que quando estivermos juntos, sabe, sejamos como muitas lenhas afogueadas para uma grande fogueira. Você consegue compreender isso? Que existe uma unção coletiva, onde o poder de Deus é derramado de uma forma específica e as coisas fluem de uma forma específica, porque o povo estava desejando a presença de Deus de uma forma mais intensa. Sabe? Então, nós podemos pensar, sabe, a respeito do tipo de culto que nós temos apresentado ao Senhor. Né? De que forma que nós temos nos envolvido, de que forma que nós temos feito o culto na igreja local, de que forma que nós temos nos entregado, será que nós estamos realmente dando uma entrega por inteiro ao Senhor? Sabe, a gente às vezes a gente é um ser trino, né? Não é isso que a Bíblia diz? A gente é um espírito, a gente possui uma alma. E a maioria das vezes é o nosso corpo, né? Que sempre está cansado para poder a gente colocar força. Muitas das vezes a gente não quer, nosso corpo não deseja participar, o nosso corpo não deseja dançar, nosso corpo não deseja se ajoelhar, nosso corpo não deseja deitar aqui nesse chão, né, e se render. Nosso corpo não deseja. Nosso corpo não deseja todos os dias dobrar o joelho antes de dormir, sabe, como um ato, sabe, diferente. O nosso corpo não deseja essas coisas. Isso vem do Espírito, isso vem da palavra, isso vem do Espírito de Deus. Então nós podemos realmente mudar a forma que nós estamos conduzindo a nossa vida, colocando mais intensidade no nosso dia a dia, mais intensidade no nosso devocional, mais intensidade quando nós acordamos, o primeiro momento do nosso dia, mais intensidade em separar um momento com o Senhor. Porque todos os dias o Senhor nos chama, todos os dias a voz do Espírito está nos convidando para nos relacionarmos com Ele. Não era assim lá no Jardim do Éden? Deus nos chamava todos os dias, não mudou conosco, é a mesma coisa. Deus, Ele quer que nós permanecemos, sabe, em constante conexão com Ele, ao ponto de nós chegarmos aqui, sabe, todos juntos e o poder explodir. Aleluia. Sabe, nós precisamos tirar do papel às vezes a gente se reúne para compartilhar e comentar sobre o culto que tivemos, né? Poxa, aquele revival foi bênção, sabe? Nossa, o céu desceu na terra. Mas eu quero o céu todos os dias. Eu não quero o céu somente um dia. Eu quero o céu em todos os cultos que eu participar. Então quem vai fazer o céu descer sou eu. É a minha responsabilidade. Não é a responsabilidade de quem está dirigindo o culto. Não é a responsabilidade somente do louvor na hora do momento, querido. É a nossa responsabilidade. Se nós desejamos, se nós não queremos receber em parte tudo aquilo que Deus já nos deu, então nós não podemos oferecer em parte a nossa adoração. Porque Deus, Ele não deu pela metade as coisas para nós. Ele derramou sobre nós toda a sorte de bênção. Ele derramou sobre nós tudo que nós não tínhamos. E por que nós, às vezes, não estamos desfrutando da totalidade de tudo aquilo que a Bíblia já diz que é nosso? Porque muitas das vezes não estamos adorando na mesma intensidade que a palavra diz. Aleluia. Né? Eu estou sendo guiado aqui mesmo. Não tem nada não, irmão. Aleluia.
Mas eu quero abrir um texto. Eu quero abrir o texto em Efésios. A minha versão aqui é a NVT. Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. E esse tema qual nós acabamos de ler aqui, a essência do propósito é louvar e dar glória a Deus. Sabe, eu quero construir com você aqui um caminho para nós entendermos isso. E eu quero que realmente a gente fique conectado com a palavra. Eu quero que a gente realmente fique ligado. Amém? E aquilo que o Senhor me conduziu, eu vou estar compartilhando. E eu tenho certeza que a palavra ela é viva e ela vai produzir o fruto em nós. Amém? Aleluia. Bom, o livro de Efésios, antes de mais nada, né, todos nós sabemos que o livro de Efésios, a carta aos Efésios, Éfeso era uma cidade, né, na pequena Ásia, no continente asiático. Hoje, Éfeso, né, é a Turquia. Só que antes de ser escrito o livro de Éfesos, aqui essa carta a Efésios, Paulo já havia, né, evangelizado. Então aqui essa carta, o povo já era crente aqui nesse momento dessa carta. Paulo já havia evangelizado lá em Atos 19, né, a gente lê a história, né, onde houve o primeiro rema, os 2 anos, Paulo estava ali pregando, ensinando a respeito de Cristo, né, aos gentios e tudo, né, todos nós conhecemos a história, só para nós entendermos aqui o contexto geral. Então aqui, né, nesse caso, esse povo aqui ele já era um povo crente. E o Senhor me fez pensar aqui a respeito de algumas coisas que eu quero compartilhar com você. E a gente vai construir um caminho. Amém? Então vamos lá. Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, no NVT. Isso. Não, 13 não, 3. Vamos lá então. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Repete isso, bênçãos espirituais. Nos domínios celestiais. Repete isso, domínios celestiais. Amém. O próximo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. O próximo. 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. 6. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. 8. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Glória a Deus. O versículo 12 eu gostaria que todos nós lêssemos juntos. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Amém? Eu creio que todos nós já lemos esse capítulo. Então quero voltar aqui no início. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais.
mesmo antes de criar o mundo. Sabe, é muito interessante, nós percebemos que Deus tinha um propósito, amém? E o propósito de Deus a respeito de nós foi muito antes, né, do mundo ser criado. Deus já tinha um propósito antes mesmo de tudo ser criado. E a palavra está dizendo que Deus, Ele nos predestinou para si mesmo. Ou seja, antecipadamente, Deus já havia sonhado conosco. Quando nós lembramos na história, o momento em que Deus fez o homem, Deus havia feito Adão e Eva, né? E tudo que havia no mundo, Deus criou, né, um universo, todas as coisas, colocou o homem lá, né? E lá o homem tinha comunhão com Deus. Porém, hoje nós temos entendimento, né, certamente, que Adão e Eva eram filhos de Deus. Mas nós podemos perceber que na antiga aliança, se nós olharmos assim, toda a palavra, nós não vamos ver assim um versículo específico falando Adão era filho de Deus. Não, a gente vai ver lá Deus falando que Deus criou um homem, Deus criou uma mulher, mas não havia ainda um versículo, né, assim, para dizer, olha, especificamente, Adão era filho de Deus. Mas no Novo Testamento, lá em Lucas 3:38, a Bíblia diz que a Bíblia relata, né, e dá essa confirmação sobre a titularidade de filho de Adão. Adão era filho de Deus. Então, quando Deus criou Adão e colocou ele no jardim do Éden, tudo que tinha naquele lugar, tudo do bom e do melhor, era de Adão. Sim ou não? Não é isso que a gente aprendeu e nós conhecemos a palavra, né? Mas quando Deus criou o homem, né, o propósito fundamental né, que nós percebemos quando nós lemos a Escritura era sempre a atitude de Deus sempre está indo até Adão para conversar com ele. Todas as vezes nós vimos, né, o propósito de Deus sempre constantemente em contato, porque era um contato de intimidade. Deus queria estar perto, Deus queria estar íntimo, Deus queria compartilhar. Mas o fato de que Deus era pai e que Adão era filho não muda o fato de que Deus sabia que Adão iria cair. Você concorda comigo que Deus é um Deus que sabe de todas as coisas? Você já ouviu falar sobre a onipresença de Deus? Deus é um Deus que está em todos os lugares, no passado, no presente, no futuro. E onde nós podemos ver isso? Podemos ver isso lá no Salmos 139, no versículo 7, versículo 8, onde diz, vamos lá, abre aí para a gente, coloca na tela, nessa mesma versão mesmo que nós estamos, Salmo 139, 7 e 8. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Próximo. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Coloca Provérbios 15, 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Você concorda que em todo lugar a palavra está dizendo? O passado é um lugar? Sim ou não? Amém? O presente é um lugar? Amém? O futuro é um lugar? Deus, Ele está com seus olhos contemplando todas as coisas. A palavra nos garante isso. Então, o que nós podemos entender aqui? Vamos compreender o que a palavra está compartilhando conosco. A palavra nós acabamos de ler que antes do mundo ser criado, Deus já havia um propósito, Ele nos predestinou para si mesmo. Ele já havia nos escolhido, né? Mas Deus, Ele sabia que Adão e Eva iria cair. E mesmo assim, mesmo Deus sabendo disso, Deus, Ele não procrastinou com o seu plano principal. E com isso, Deus havia planejado uma forma de que esse evento que aconteceu não destruísse o seu plano. E aí nós vamos voltar aqui para o livro de Efésios para nós compreendermos mais um pouco. O que está dizendo aqui no versículo 6? No versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo
para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si mesmo, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Você percebe que a palavra está falando aqui adotar como filhos? Amém? Porque quando Adão e Eva caíram e desobedeceram à vontade de Deus, houve uma quebra de aliança. Não é assim? Não houve uma quebra de aliança? Mas Deus já sabia que isso ia acontecer. Mas Deus também, Ele não queria que a sua criação, a criação de Deus, Deus criando o seu filho Adão, Deus não queria que o restante da humanidade perdesse totalmente aquela conexão de poder ser filho. Então Deus já havia feito esse plano. E Deus olhou para aquele momento e falou, ó, Deus, antes de tudo isso acontecer, antes de Adão e Eva pecarem, antes de nós nascermos, Deus já sabia, Ele falou, ó, vai acontecer isso, mas eu já estou me planejando para enviar Jesus, porque quando isso acontecer, eu quero adotar todo mundo de volta, através de Jesus Cristo, para que todos voltem para a posição de filho, porque quando todos voltarem à posição de filho, todos vão ter direito das bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais, nos domínios celestiais, e assim o meu propósito com o homem de comunhão, de relacionamento, não vai ter um fim. Você compreende isso? Então, querido, sabe, quando nós lembramos lá daquele momento da história de Noé, né? Todos nós conhecemos a história de Noé, no capítulo 6 de Noé, nós vimos que Deus havia se arrependido de ter feito um homem. Você já leu sobre isso? Vamos lá, vamos abrir o livro de Gênesis, coloca na tela para a gente. Gênesis 6:6. Vamos dar uma recapitulada. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O que acontecia nesse período aqui? Se você for para ler, né, a passagem inteira, você vê que a humanidade nos tempos de Noé, as pessoas estavam totalmente desviadas da presença do Senhor. Cada um fazia o que queria, sabe? Ninguém tinha mais reverência com Deus. E o Espírito de Deus, né, teve um momento que Deus falou, olha, o meu Espírito não pode tolerar essas coisas. E Deus pegou e disse, eu vou diminuir a quantidade de dias que as pessoas podem viver. As pessoas eram acostumadas a viver 800 anos, 600 anos, 500, 300 anos. Deus pegou e reduziu, ó, o meu Espírito não vai tolerar isso. Deus diminuiu para 120 anos a idade, naquele momento. Tamanha era a ofensa ao Espírito de Deus, de tudo aquilo que estava acontecendo, e Deus havia se arrependido. Amém? Mas o que fez com que Deus não parasse nesse momento e desistisse da humanidade? Deus, Ele já não estava... Deus, como conhecedor de todas as coisas, Ele já sabia que aquilo ia acontecer, não é? Mas a palavra diz que Deus havia encontrado alguém que era justo e que andava com Deus, que era quem? Noé. O que fez Deus não desistir? O que fez Deus não procrastinar com o plano original, a qual Ele havia elaborado antes de criar o mundo? Mesmo sabendo que Adão ia cair, mesmo sabendo que toda a humanidade nos tempos de Noé ia pecar, mesmo sabendo de todos os acontecimentos do dilúvio, né? Deus sabia de todas essas coisas que iriam acontecer. Mas Deus, Ele não desistiu do seu plano original. Em nenhum momento Deus havia desistido. Porque o propósito de Deus era nos adotar de volta como filhos. E Deus precisava, e Ele encontrou alguém justo. Deus olhou para Noé e falou, olha, eu vou fazer uma aliança contigo, nunca mais vou fazer o dilúvio. Toda vez que você vê lá um arco-íris, olha, se lembre, porque eu também vou estar me lembrando que eu tenho uma aliança com você. Glória a Deus por isso. Então, até aqui, querido, nós estamos dando aqui uma pequena passagem aqui, né, no testemunho de Noé e nesses acontecimentos, para nós compreendermos o que Paulo está falando aqui. Né? Paulo está falando que antes de tudo isso acontecer, Ele já havia nos escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. O desejo de Deus era que nós fôssemos adotados novamente, por causa da pessoa de Cristo, quando nós o recebemos. E glória a Deus, porque nós recebemos a Jesus. Glória a Deus, porque recebemos a revelação da palavra e sabemos quem somos. Então, querido, realmente, nós não estamos aqui por acaso.
Antes mesmo de você, Cosme, estar sentado aqui nessa cadeira, antes mesmo de você ter pensado em vir para esse culto, você, Sumayara, você, Luiz, antes mesmo de tudo isso acontecer, Deus já sabia que nós estaríamos aqui compartilhando essas coisas, e Ele tinha um propósito, Deus tinha uma expectativa. Qual era a expectativa de Deus? Deus olhou o seu plano, né? Nós acabamos de ler que Deus fez com que tudo acontecesse conforme tinha sido a sua vontade. Nós acabamos de ler isso aqui em Efésios. Tudo veio acontecendo de acordo com o plano de Deus. Deus, Ele não queria perder os seus filhos. Deus, Ele queria resgatar e nos colocar de volta nesse lugar de filho. Porque Deus nos ama. Porque Deus gosta de relacionamento. Porque Deus gosta, querido. Deus, Ele foi com a nossa cara muito antes de tudo acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, e eu gosto dessa parte aqui da palavra, no versículo 12. No versículo 12 diz: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Sabe, querido, quando nós olhamos o Deus lá com expectativa, sabe, não, eu vou fazer esse planejamento, eu vou enviar Jesus, as pessoas vão receber, eu vou adotar de volta, e tudo isso para quê? Por que Ele não desistiu lá na época de Noé, quando tudo estava um caos? Por que Ele não desistiu quando Adão e Eva pecou? Porque Deus tinha uma expectativa, Deus tinha sonhado com um momento. E qual era o momento? Que momento era esse? Era o momento que Deus ia olhar para os seus filhos, num culto de jovem como esse, pessoas dizendo: eu te louvo, Senhor. Eu dou glória a Deus. Sabe, todas as manhãs você acorda e você fala: eu te louvo, Senhor, glória a Deus. Eu te louvo, Senhor, glória a Deus. A expectativa de Deus era ver nós o louvamos. A expectativa de Deus era nós darmos glória. É isso que está dizendo aqui na palavra. Amém. Então, querido, por que muitas das vezes essa prática de louvar e dar glória, porque isso parece tão distante do nosso dia a dia? Porque às vezes é tão distante, querido, nós acordamos no primeiro momento e falar: uau, louvado seja o Senhor, porque eu tive mais um dia, esse dia vai ser um dia tremendo, vai ser um dia abençoado, sabe, ainda que as circunstâncias, sabe, possam ser contrárias, mas Deus, eu te dou glória, porque eu sei que o teu plano aconteceu. O teu plano alcançou a minha vida, eu recebi Jesus, eu recebi a promessa, eu estou em um lugar o qual o Senhor sonhou para mim. Esse lugar é um lugar de ser filho de Deus. Esse é o lugar onde eu recebo da herança dos céus. Sabe, tudo que os céus têm é nosso. As bênçãos espirituais que está escrito aqui não está lá no céu, em uma gaveta, 7 chaves, onde não é mais acessível, onde é proibido, não, querido. Essas bênçãos espirituais, elas são para nós. Essas bênçãos espirituais está acessível para cada um de nós. E nós temos, por causa de termos recebido Cristo e sermos filhos de Deus, nós temos acesso a isso. E porque nós não estamos desfrutando da totalidade dessas bênçãos, porque muitas das vezes nós não estamos nos envolvendo e realmente nos entregando na mesma medida que a palavra nos deu tudo que ela nos deu. E eu disse tudo isso aqui simplesmente para dizer para você a importância do louvor e adoração, porque a essência do propósito é louvar e dar glória a Deus. Esse é um estilo de vida. Esse é o estilo de vida, era essa a expectativa de Deus. Deus havia olhado para toda a humanidade antes de Cristo, depois de Cristo. Deus havia olhado tudo e falava: olha, eu sei que vai valer a pena, vai chegar um momento que, sabe, tudo vai estar azedo lá na vida deles, e eles vão acordar de manhã, vão ir dormir à noite, vão falar: eu te louvo, Senhor, eu te dou glória, eu te louvo, Senhor, eu te dou glória. Ah, mas as cadeiras do culto estão vazias, ah, mas eu vou continuar dançando e dizendo: o vitorioso habita em mim, eu me alegro. Sabe, querido, Deus, Ele tinha uma expectativa de ver isso acontecer, e Deus, Ele está nos assistindo, Deus está olhando para nós, sabe, mesmo nas nossas limitações, muitas das vezes, Ele está olhando nosso coração, Ele está olhando, sabe, aquilo que, a nossa essência, e realmente, aquilo que a Bíblia diz, olha, Ele estava procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, querido, nós podemos realmente
sabe, trazer a nossa memória, sabe, realmente mudar o jeito que estamos vivendo. Louvor e adoração faz parte de nós, está no nosso DNA. E se nós queremos desfrutar de tudo que tem nos céus, querido, nós precisamos fazer com que os céus, todos os dias, estejam manifestos na nossa vida. E de que forma vamos fazer isso? Louvando e dando glória a Deus. 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 É assim, querido, que nós vamos desfrutar. Sabe, querido, foi assim que eu saí de um momento ao qual eu estava passando por muita dificuldade, mesmo no momento que eu estava lá em casa com dificuldade para estar em pé, sabe, eu não aceitava aquilo, sabe, eu levantava da minha cama e falava, não, eu te louvo, Senhor, glória a Deus, eu te louvo, Senhor, glória a Deus, até que se manifesta. É assim, durante toda a história da Bíblia, o louvor e a adoração sempre esteve em frente na linha de batalha. Você lembra de Josafá? Você lembra dos levitas? Você lembra de Davi? Todas as vezes, todas as situações. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Louvor e adoração. Estou preso, eles estavam presos, mas louvor e adoração. Eu te louvo, Senhor, glória a Deus. Eu te louvo, Senhor, glória a Deus. Em todos os momentos da história, onde houve algumas circunstâncias, o louvor e a adoração esteve presente. Se você precisa de cura, louvor e adoração. Você precisa de libertação, louvor e adoração. Você precisa, querido, não importa o que seja, louvor e adoração faz parte da nossa vida. Vamos nos encher do Espírito como? Louvor e glória a Deus. É com essa palavra, é com realmente, sabe, querido, eu não sei o que você esperava. Eu não sei o que você esperava do culto para hoje. Mas eu nasci para falar disso. Eu nasci para falar disso. Não... Sabe, às vezes, querido, sabe, a gente lê lá a passagem da palavra do Senhor, onde diz que nós precisamos conhecer a Ele, a largura, no comprimento, né, as profundezas de Deus. Nós vamos ali aumentando o nosso nível na comunhão com Deus, onde a gente vai mergulhando, como diz a passagem, né? Às vezes as águas estão no tornozelo, as águas estão na cintura, a gente vai mergulhando, sabe, querido, se nós diminuirmos a nossa vida de louvor e glória a Deus, louvor e adoração, sabe, a gente não vai mergulhar mais fundo. Deus quer que a gente esteja totalmente submerso, porque quando nós estamos submersos, nós estamos dependentes dEle. Quando nós estamos dependentes dEle, querido, não é mais nós que estamos no controle. É o Senhor que está nos conduzindo. Porque todas as nossas fontes estão em Deus. Precisamos ser conduzidos pela fonte inesgotável que é o Senhor. Ele é fonte inesgotável para a nossa saúde. Ele é fonte inesgotável para nossas finanças. Ele é fonte inesgotável, querido, de sabedoria, de conhecimento. Então, querido, quando nós nos envolvemos, quando nós nos lançarmos, quando nós realmente nos deixarmos ser levados por causa da influência de louvor e adoração na nossa vida, porque temos o entendimento disso, que é prática de vida, sabe, querido, ainda que tenhamos muito conhecimento da Bíblia, de inúmeras situações, se não houver louvor e adoração, as coisas não chegam. As coisas não chegam, porque para adorar a Deus nós precisamos estar na palavra, porque só é possível adorar a Deus através da sua palavra. Não é assim? Então não tem outra forma. A nossa adoração é por causa da palavra. A palavra está em nós. Não tem outro jeito de adorar a Deus se não for pela palavra. Então louvor e adoração é essência, é propósito. Nascemos para o louvor da glória de Deus. A nossa vida glorifica a Deus quando nós estamos diante de situações e nós estamos louvando a Ele. Situações chegaram, Pai, eu te louvo, o Senhor é o Deus da minha provisão. O Senhor vai se levantar do seu trono, o Senhor vai trabalhar em meu favor, o Senhor trabalha em favor daqueles de que nele esperam. Como que eu estou esperando? Dando glória a Deus, louvando a Deus, dando glória a Deus. Ah, mas, querido, é o caminho. Louvor e adoração é o caminho, é a essência. Realmente existe um lugar, querido, de fidelidade. E no lugar de fidelidade, a palavra diz lá, João fala,
João 2, se não me engano, que se nós deixarmos o lugar da fidelidade, abandonando o lugar da fidelidade, que nós não vamos receber das bênçãos celestiais, nós não vamos receber porque nós estamos abandonando o lugar da fidelidade. Então é muito possível, querido, nós passarmos dias, meses ou anos congregando sem receber das bênçãos espirituais, simplesmente porque abandonamos a posição de adorador, a posição a qual Ele nos chamou. Se Ele nos chamou como filho, querido, isso precisa ser como prioridade. Você é filho amado. Nós somos filhos, temos acesso. E todas as vezes que você precisa dele, você não precisa tentar disputar a palavra dele com ele mesmo. Você não precisa, Deus, olha... Não, querido, você não precisa disputar, simplesmente é seu pai, você só vai chegar diante dele, Senhor, me ajuda a lidar com essa situação, sabe, eu tenho tido dificuldade nessa área, me ajuda com isso, Senhor, eu te louvo e dou glória ao teu nome, porque o Senhor é fiel, porque a tua palavra se cumpre, eu estou na posição que o Senhor me chamou, eu estou onde o Senhor me chamou para estar, posicionado onde me chamou para estar posicionado, fazendo o que me chamou para estar fazendo, eu pertenço a ti, Senhor. Eu pertenço a ti. Eu sou do meu amado. Tudo que ele tinha, ele já nos deu. Ele já nos deu todas as coisas, toda a sorte de bênçãos. Agora cabe a nós, querido, com entendimento, devolvermos toda a nossa devoção a ele. Bom, eu quero encerrar com um versículo. Aleluia. Eu não vou me estender muito. Amém? Salmos 145, 21. Salmos 145, 21. Louvarei o Senhor, e que todos na terra louvem seu santo nome para todos sempre. Sabe, isso é o que o salmista disse. Olha, posso passar por qualquer coisa, mas eu sempre vou estar louvando ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios. É nosso estilo de vida. Sabe, querido, eu estou aqui nessa noite simplesmente para dizer para você que você não é obra do acaso. Você foi escolhido por Deus muito antes de você imaginar conhecê-lo. Antes de todas as coisas, ele já havia sonhado com nós. E ele tinha uma expectativa. Que expectativa era essa? Olhar para a nossa vida e ver a gente louvando e dando glória. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, que todos possam ser abençoados com essa palavra. Amém?